Paz do Senhor, aqui quem vos fala é Juliane Crescencio. Estamos aqui mais uma vez no nosso JuCast, entre o altar e a vida real. E hoje conosco aqui está Nayara Silva, terapeuta e analista comportamental DISC. Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, Ju, bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Nayara, como foi dito. Estou muito feliz de estar aqui, juntamente com você. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, e agradecer também a você pelo convite. Como você disse, sou terapeuta de mulheres e analista comportamental DISC, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Isso aí, nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. Ela dá palestras, Ela faz atendimento, dá palestras na igreja. Você vai ver que é um assunto que muito importante, que muita gente às vezes tá por fora e precisa saber, Eu, por exemplo, vou aprender muito hoje aqui, então nós vamos começar com a nossa primeira pergunta. Para quem ainda não conhece o que é o perfil DISC e como ele ajuda a mulher a entender, as suas reações sob pressão. Então, a ferramenta DISC, ela foi desenvolvida no ano de 1928 pelo psicólogo William Marston. Então, naquela época, ele resolveu fazer um estudo aprofundado para que ele pudesse entender o comportamento humano. Então, ele chegou à conclusão que o comportamento humano ele é dividido em 4 perfis comportamentais, que seria dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, de acordo com esse estudo que ele fez, cada um de nós possuímos aí de 2 a 3 perfis predominantes em nosso comportamento. Então, quando a mulher ela tem clareza qual é o perfil comportamental dela, ela passa a entender que muitas das vezes o comportamento que ela tem diante de uma circunstância de extrema pressão está de acordo com o perfil comportamental dela. Então, quando ela tem clareza como ela funciona dentro do perfil comportamental dela, ela passa a ter clareza também que ela consegue ter equilíbrio e domínio sobre o seu comportamento, sobre as suas emoções. Muito interessante. A gente, na verdade, está falando aqui, sobre comportamento de mulher, mas isso eu acho que é entre os dois lados, Na verdade, é um comportamento humano, tanto homem quanto mulher, Às vezes a gente vai focar um pouquinho aqui na mulher, porque tem 2 mulheres aqui conversando, mas para você entender bem, é um comportamento humano, tanto homem quanto mulher. De que forma o conhecimento do perfil DISC ajuda essa mulher cristã a entender que o seu temperamento tem um propósito, em vez de ela tentar se moldar a um padrão idealizado, porque muitas das vezes a gente quer se moldar a um padrão, E às vezes isso não é bom. Então, por meio da análise DISC, a mulher passa a entender como ela funciona dentro do seu comportamento. Então, ela tem clareza e consciência dos hábitos, das habilidades que ela tem, dos pontos fortes, dos pontos de melhoria. Então, quando ela tem clareza sobre o seu comportamento, ela tem um entendimento que ela não precisa se moldar ao padrão, da sociedade. Ela entende que ela tem um comportamento, dentro desse comportamento tem hábitos, habilidades e pontos fortes, e ela pode usar isso em benefício dos propósitos de Deus na vida dela, em prol dos talentos que Deus tem na vida dela, dos dons. Porque a partir do momento que ela tem clareza, sobre os seus hábitos, sobre as suas habilidades, os seus pontos fortes, ela, com toda essa informação que ela tem, ela pode potencializar, os dons e os talentos que Deus tem na vida dela. Nós estamos aqui hoje, então, com a Nayara Silva, terapeuta e analista comportamental DISC, e a gente está conversando um pouquinho sobre o comportamento da mulher. Na verdade, a gente está falando do comportamento humano, mas mais da mulher, por quê? Eu conheci ela através de uma palestra que ela deu numa igreja, que era Batista Filhos de Deus, que minha sobrinha faz parte de lá, a Elaine Crescencio, e eu fiquei muito feliz com o projeto, de você ir lá palestrar, você se dispor a esse trabalho na igreja, e fiquei muito feliz por você ter voltado também, para tratar, porque foi uma parte, depois foi com todas as mulheres. E as mulheres lá elogiou muito o trabalho, você você fez um projeto com a igreja, Então a gente está tratando esse assunto aqui com mulheres. Então, mais uma pergunta aí, baseado nas mulheres evangélicas, porque muitas mulheres evangélicas têm o seu perfil de dominância, ou influência. Posso até falar um pouquinho de mim aqui, que essa pergunta vai um pouquinho para mim. Ou influência no DISC. Como elas podem canalizar essa força para a liderança sem se sentirem inadequada? Como que a gente pode fazer isso sem a gente se sentir inadequada? Como você disse, muitas mulheres têm o perfil dominância e influência. Para que
elas usem essa força, né, para a liderança, é necessário que elas tenham clareza e consciência de como elas funcionam dentro do comportamento. Você citou o perfil dominância, né, e influência, mas claro que tem muitas mulheres que têm o perfil estabilidade e conformidade também. Mas como eu disse, tudo parte a partir da consciência. A mulher precisa ter clareza de como ela funciona dentro do comportamento dela. E o mais interessante é que cada perfil comportamental tem um estilo de liderança. Então, por exemplo, a mulher que é dominante, ela é mais autoritária, né? É aquela mulher que faz e acontece. O perfil influência, inclusive, eu estou desconfiada que a Ju é influência. Claro que precisa, né? Seria preciso ela passar por uma análise comportamental. Mas, por exemplo, a mulher que tem o perfil influência é uma mulher muito comunicativa, extrovertida. É aquela mulher que chega no lugar e todo mundo sabe que chegou. Então, por exemplo, a mulher que tem o perfil dominância, ela pode usar o seu estilo de liderança, que é o estilo competidora, sem autoritarismo. E a mulher que tem o perfil comportamental, que o estilo de liderança é a facilitadora, ela pode usar também o seu estilo de liderança para inspirar outras mulheres, sem depender de aprovação nenhuma. E a gente sabe muito bem que, principalmente do lado evangélico, hoje a gente tem muitas mulheres na liderança, né? Tem muitas mulheres hoje que estão expandindo, pastoras, são líderes, porque antigamente quase não tinha mulher na questão da liderança, mas hoje, até para mim que ministro, que prego, eu vejo que hoje 90% das igrejas evangélicas é feminino, né? É o lado da mulher. Então, o que acontece? Teve que abrir mais oportunidades para as mulheres liderar, por falta até de ter homens para exercer esse papel. É um assunto muito polêmico às vezes, mas falta muito homem hoje no lado, até vamos pôr assim, no lado evangélico, vamos levar para o nosso lado, para exercer o papel de liderança, para estar na frente. Então hoje, muita mulher assumiu esse papel na liderança, na questão evangélica, né? Na questão assim de pastora, tá na frente de um trabalho, tá fazendo evento. Eu, por exemplo, eu tenho um evento, né, do Moods, que é Mulheres Unidas em Deus para Sarar. Vamos ter um evento dia 23. Então, assim, a gente lidera, a gente chama e a gente não pode usar o autoritarismo, como você mesmo disse. Mas a gente também tem que entender que por causa deste papel, dessa liderança, vem o quê? Uma sobrecarga mental. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobrecarga mental e inteligência emocional. Muitas mulheres, elas sentem que estão com 1000 abas abertas. Eu vou te falar, eu me sinto assim de vez em quando. Então eu tô aprendendo também, viu, gente? Porque tem hora que eu abro assim 1000 abas na minha cabeça, quero fazer 1000 coisas. Então muitas mulheres, elas se sentem que tem 1000 abas abertas no cérebro. O tempo todo. Qual é a diferença entre o cansaço físico, né? E a verdadeira sobrecarga mental? Porque tem hora que a gente não sabe se a gente está cansado fisicamente ou se é uma sobrecarga mental. Qual é a diferença? Como a Ju disse, gente, nós mulheres é inevitável nós não se sentirmos cansadas e sobrecarregadas também mentalmente. Porque nós precisamos gerenciar várias coisas. Casa, marido, filhos, casamento, para quem trabalha fora precisa gerenciar também, né, o lado profissional. Mas só que há uma diferença. Porque, por exemplo, você vai me entender perfeitamente. Quando a gente tira o dia para fazer faxina na nossa casa, ao final daquela faxina, é inevitável nós não se sentirmos cansadas, né? É inevitável não se sentirmos assim. Então, o cansaço natural, ele é resolvido com uma pausa, com um tempo de descanso, com o sono, né? Às vezes, quando a mulher se sente cansada fisicamente, ela dorme e ela acorda melhor. Agora, a sobrecarga, gente, ela é acompanhada de culpa, de tristeza, ela é acompanhada de fadiga, ela é acompanhada de ansiedade. E a sobrecarga mental, como o próprio nome diz, a sobrecarga que a mulher sente, ela é mental, ela não é no corpo físico. Então tem diferença, por quê? Porque o cansaço físico em si, como eu disse, ele é resolvido com uma boa noite de sono, né, com uma pausa, mas a sobrecarga mental não. A sobrecarga mental, dependendo da situação, a mulher precisa, né, de um tratamento terapêutico, porque são várias emoções que ela está tendo que lidar ali na mente.
Pois é, e aí é que vem, né? Porque muitas das vezes a gente não entende que a gente precisa tirar um tempo para nós, um tempo de descanso, porque como a gente fez, você fez uma comparação aí sobre o trabalho. O trabalho no dia a dia, você está numa empresa, você tem seu emprego, você tem suas férias. Aí a gente vem pro lado, né, do lado evangélico, lado da igreja, de uma pastora, ou tá na frente de um trabalho, você às vezes se sente até culpado de você tirar um tempo para você, de você tirar uma férias. Hoje a gente vê vários pastores, pastoras estressados, né? E às vezes leva essa estresse até para dentro de casa, porque se sente assim, se eu sair não vai ter ninguém. Se eu sair, quem vai tomar conta? E se no lado material, né, do serviço você precisa de um férias, eu sempre falo isso, a gente precisa também tirar uma férias, um tempo para nós. Por exemplo, no nosso trabalho, você tem que falar mais, eu falo, mas a gente vai sair no assunto, a gente vai conversando. Mas pensa bem, ano passado eu não fiz o evento, nós não fizemos evento do Moods, a gente faz 3, 4 eventos no ano, mas eu também me senti na sobrecarga. E muita gente me cobrou, muita gente falava, por que não tá tendo? E tal. Eu falava, gente, esse ano não vai ter. E tal, porque é muita coisa na nossa mente, a gente ministra, a gente faz evento. E chegou um tempo, tipo assim, que eu tava me sentindo cansada. E não era só um cansaço físico, né? Pra mim era mental, porque aquilo você tem que ficar ali trabalhando. Então, assim, tem hora, semana passada, eu fiquei sem o celular, eu tirei o celular de mim mesma e falei, não vou responder e tal, porque eu não tô hoje com aquele, sabe? Sim. Eu tava me sentindo cansado. Falei, vou tirar pra mim, vou sentar. E ainda minha amiga riu, porque eu falei assim, hoje eu vou vegetar. E eu vegetei. Então, tipo assim, aí ela falou assim, não, você não atendeu. Eu falei, vegetei. Hoje eu tava por minha conta. Então, assim, pra você que tá nos ouvindo aí, que está na sobrecarga mental, tira o dia pra você, essa é a palavra, vegeta, gente. Vai lá, senta no seu sofá, liga a televisão e vegeta. Eu vegetei semana passada e fiquei muito bem. Mas aqui há uma questão sobre o vegetar, né? Porque é tão difícil para nós, às vezes, delegarmos responsabilidades, tarefas, sem culpa. Ou sem achar que ninguém fará bem, tão bem quanto nós, né? Tão bem quanto elas. Porque pra gente poder tirar esse tempo pra gente, a gente tem que delegar responsabilidades. E muitas das vezes a gente sente culpa, né? Ou a gente acha que ninguém vai fazer melhor do que nós. Qual é o procedimento disso? Como que funciona essa questão em nós, na mente? Como é que a gente tem que agir? Como que a gente tem que agir nessa questão? Então, muitas mulheres, né, elas foram ensinadas que elas precisavam dar conta de tudo, né? Nós mulheres fomos ensinadas que a gente precisava gerenciar filhos, o cuidado com o marido, o cuidado com a casa. E a mulher, né, a mulher que foi ensinada, ela nasceu não, vocês cortam isso aí, tá? Ela cresceu com essa crença, né, de que precisava dar conta de tudo, entende? E o primeiro passo é justamente essa quebra de crença. É ela entender que ela não precisa dar conta de tudo e tudo bem por isso. Né? E o correto é o quê? É fazer o gerenciamento, né, de tudo que precisa ser feito. O outro ponto é o seguinte, é que muitas mulheres, elas são muito controladoras. Então, elas tendem a pensar que ninguém vai fazer do jeito delas. E isso colabora para que não seja feito a delegação de tarefas, ou seja, por ela achar que ninguém vai fazer do jeito dela, ela acaba não fazendo a distribuição das tarefas, seja para os filhos, para os maridos. Então, eu acredito que o primeiro ponto seja essa quebra de crença, dela entender que ela não precisa dar conta de tudo sozinha. Isso é muito importante, gente. A gente tem que entender que não damos conta de tudo sozinha. Precisamos delegar tarefas. Eu sou uma pessoa que delega tarefas. Meu marido tá aqui, ó, do lado aqui. Ele é uma pessoa que ele sempre me ajuda. Eu tenho, assim, um suporte muito grande, que eu já ministro há alguns anos. Então, assim, ele sempre me ajuda na questão, sempre me ajudou na questão dos filhos, de casa. Mas como também eu tenho aquele, como diz, né, aquele speed de liderança, a gente sempre tá fazendo evento, então eu delego tarefas. Só para você entender o importante para você que é uma líder, delegar tarefa, a gente entra no consenso, né? Por exemplo, nós temos um grupo de oração, que é 12 horas de oração, que faz parte do Moods. Eu delego, gente, alguém pode pôr a planilha para mim? Gente, eu cheguei lá esse dia, falei, gente, eu estou numa correria, não posso mexer com as camisas. Quem pode aí? Entendeu? Me chama no particular. Preciso delegar tarefa, porque eu entendo que eu não dou conta de tudo. A gente não é super
super-homem, né? Não é super-mulher, a gente não é Mulher Maravilha, a gente cansa. E isso entra outra questão, que é outra pergunta para você, que você vai, né? Que é o poder do sim ou o poder do não. Porque muitas das mulheres, né? Muitas mulheres e até homens também, viu, gente? Tem a dificuldade da palavrinha não. Então, como não pode ser uma ferramenta de saúde mental. E por que ele é tão temido? Porque a gente tem medo de falar não. Das pessoas nos pedir e a gente fala assim, não, não posso, não vou, não quero. Né? O não é muito temido. Até para quem vai falar, eu acho que o não é tão temido para quem vai receber. Mas é para quem vai falar. De eu falar assim, não, não posso, não, não vou e não quero. Por que que o não é tão temido? E como não pode ser uma ferramenta na saúde mental? Então, o não, ele é libertador. Principalmente quando a gente não precisa justificar o porquê nós estamos dizendo não. Inclusive, eu estava até falando com uma conhecida minha que ela tem dificuldade de dizer não e toda vez que ela diz não, ela sempre justifica o não dela, contando toda a história de vida, contando com detalhes o porquê estava dizendo aquele não. Então, eu acredito que o não, ele é um limite que nós colocamos nas relações e ele é uma prevenção para a saúde mental. Então, quando a pessoa ela tem dificuldade de dizer não, ela acaba se sobrecarregando. Por que muitas mulheres estão sobrecarregadas emocionalmente? Porque justamente não conseguem dizer não. E entra também aquela questão que você disse, que muitas, né, não conseguem delegar as tarefas. Então, muitas mulheres, elas têm dificuldade de dizer não porque elas foram ensinadas a dizer sim para tudo e agradar todo mundo. Então, eu sempre digo que tudo parte do princípio da consciência, da mulher entender que é possível ela dizer não sem justificar a vida dela, que é possível ela dizer não e tá tudo bem por isso. E também é preciso ela entender que o não é um limite que ela coloca nas relações e ele vai servir como uma prevenção para a saúde mental. Entende? Então, o não, para mim, eu sempre digo que o não, ele é libertador. Forte aí essa frase, o não é libertador. E para fechar aí, né, é o limite. A gente tem muita dificuldade de colocar limite. A gente tem muita dificuldade de dizer não. Eu, por exemplo, ainda estou aprendendo a esse limite, a dizer não, não dá, não posso e não vou. Isso é algo que a gente tem que fazer por nós mesmos, né? Colocar o limite nem tanto pela pessoa, mas é por nós. Por mim, né? Por nós. Então, você que está aí, conselhinho nosso, ponha limite, fale não. E muitas das vezes a gente tem dificuldade de falar não até pelos traumas da vida, né? E os traumas é muito importante. Então, vai mais um aí. A inteligência emocional é algo nato, né? Ou uma habilidade que pode ser desenvolvida mesmo após os traumas. Essa habilidade aí, né, é algo nato, essa liderança é algo nato, ou ela pode ser desenvolvida se você tiver um trauma. E como é que funciona esse caso aí também para nós aí? Então, eu acredito que a inteligência emocional, ela não seja algo nato. A gente não nasce com inteligência emocional, não. Entende? Claro que a gente entende que os traumas, eles podem ser um impeditivo para a pessoa desenvolver inteligência emocional, porque muitas das reações delas são de acordo com os traumas. Então, quando os traumas não são resolvidos, a pessoa acaba não tendo inteligência, né, emocional ali diante das reações. Então, a inteligência emocional, para mim, não é algo nato, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida sim, mesmo após traumas. E sempre eu vou chegar nesse ponto, que tudo parte do princípio da consciência. Então a inteligência emocional não é algo nato. Você talvez não nasce com ela, mas ela pode ser desenvolvida. E muitas das pessoas têm que desenvolver ela por causa dos traumas. Mas uma coisa que muitas das vezes a gente não debate, né, principalmente no lado evangélico, é que os traumas, ele vem muitas das vezes dentro de casa, dentro do ambiente familiar. Eu sei que é uma coisa muito polêmica e a gente sabe que tá tendo até na mídia aí, né, uma polêmica aí por causa de abusos, isso e aquilo, mas a gente sabe que muitos traumas vêm do abuso, vêm do coisa familiar e vai, então, mais uma pergunta muito importante que a gente precisa fazer aqui é que esse trauma, né, que vem às vezes da família, ele traz uma sobrecarga mental e
muitas das vezes ele é invisível no ambiente familiar também. Às vezes eu como mãe, às vezes meu filho tem um trauma e eu não consigo ver. Ele é invisível no ambiente familiar. Como a mulher pode comunicar seu cansaço usando essa inteligência emocional sem gerar conflitos? Dentro desse trauma aí familiar, né? Dentro desse, na verdade não é trauma, né? Esse ambiente familiar. Talvez eu fiz uma confusãozinha aqui na pergunta, então eu vou elaborar a pergunta de novo para não complicar nossa terapeuta aqui. Então vamos lá, a gente sabe que a sobrecarga mental, muitas das vezes, ela é invisível no ambiente familiar. No ambiente familiar, como às vezes eu tô convivendo muito com as pessoas, elas não conseguem ver, né, essa sobrecarga. Então, como nós podemos comunicar esse cansaço emocional, né, usando a inteligência emocional sem gerar o conflito familiar, né? Porque talvez é mais fácil de falar assim, talvez, por exemplo, vou tirar de mim, talvez meu marido tá com uma sobrecarga emocional e se ele fala, às vezes gera um conflito, às vezes eu tô e gera esse conflito. Como que a gente pode comunicar isso, né? Tanto do lado da mulher quanto do lado do homem ou dos filhos, sem gerar esse conflito familiar? Como eu sempre vou ressaltar, tudo parte do princípio da consciência. A mulher, ela precisa ter consciência que ela precisa de ajuda, porque aquilo que não é percebido não tem como ser tratado. Não tem como. Entende? Então, tudo parte do princípio da consciência. A partir do momento que a mulher ela tem consciência que ela precisa de ajuda, ela precisa tentar desenvolver uma comunicação assertiva com os integrantes da família dela, com os integrantes das pessoas que compõem aquela família, de maneira que cada integrante entenda o seu real papel dentro da família. De maneira que ela consiga fazer esse gerenciamento, de delegar as tarefas para cada integrante. Outro ponto também para ajudar na comunicação assertiva é que, de acordo com cada perfil comportamental, cada um enxerga o mundo com uma percepção diferente. Então, por exemplo, dependendo da maneira, né, que eu comunicar ao meu marido, ele não vai conseguir compreender a mensagem que está sendo transmitida a ele. Então, para que eu tenha uma comunicação assertiva também, eu preciso comunicar com meu marido de acordo com o perfil comportamental dele. Então, vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que a Ju, ela seja o perfil influência mesmo, né? Aquela mulher muito comunicativa, extrovertida, intensa, né? Para ela se comunicar com o marido dela, que eu acredito que seja do perfil estável, é necessário que ela seja empática, é necessário que ela demonstre muita paciência, muita calmaria ao conversar com ele. E ele, ao dialogar com ela, é necessário que ele demonstre, né, sentimento ali na hora da fala. É necessário também que ele demonstre atenção na hora que ela está falando. Então, eu acredito que tudo parte do princípio da consciência e também entra a questão, né, de cada um entender como funciona dentro do seu comportamento. Gente, eu vou ter que fazer terapia. Olha, eu tô aprendendo muito, eu acho que eu vou até fazer uma terapia com a doutora aqui, porque o negócio é o seguinte, comunicação assertiva, do que ela falou aqui, é uma coisa muito difícil, não é todo mundo que tem. Eu acho que depois desse bate-papo aqui, eu tenho até dificuldade na comunicação assertiva, hein? Meu marido que vai dizer depois aí, mas eu vou te falar, exige muita calma, né? É um assunto muito forte, sim, né? Eu já ia passar para outra pergunta, mas eu fiquei aqui, ó, de boca aberta nessa questão da comunicação assertiva. É muito difícil a gente ter essa comunicação assertiva dentro de casa. Não só com o marido, mas até com os filhos, né? Exatamente, é porque a gente tende a se comunicar com o outro de acordo com a maneira que a gente acredita ser o certo. É por isso que há falha na comunicação. É por isso que às vezes a mensagem que eu tento transmitir, o outro entende completamente de maneira distorcida. Nossa, e eu tenho, às vezes, eu falo de mim, já que nós estamos num bate-papo, eu não tenho dificuldade, eu acho que eu tenho um pouco dessa dificuldade em casa, dessa comunicação assertiva. E a frase que você falou assim, que aquilo que não é percebido não pode ser tratado. Então, a gente tem que trabalhar isso, né, na comunicação assertiva, até para tratar certo tipo de assuntos. Gente, muito... o tempo não vai dar, então vamos correr aqui pra gente tentar, mas nós vamos ter outro, viu? Vamos trazer a Nayara terapeuta aqui pra gente conversar mais, porque o assunto é muito grande, é muito pouco tempo pra gente colocar tudo. Mas então vamos lá pros traumas e gatilhos, que é também
uma das suas especialidades aí. Sim. De que forma os traumas do passado moldam nossa mentalidade atual sem que a gente perceba? Porque às vezes traumas que vêm do passado molda, né, a nossa mentalidade e a gente nem percebe. De que forma isso acontece? Exatamente. Muitas das memórias, né, que ficam registradas na nossa mente, elas ficam registradas lá no subconsciente. Então, o subconsciente é como se fosse 95%. Ele nos rege, o subconsciente, ele nos rege. É por isso que muitas das vezes nós agimos de maneira automática. Quando vai ver, eu já fiz, quando vai ver, eu já falei. Por quê? Porque dentro do subconsciente, lá estão as memórias referentes a tudo que a pessoa viveu, presenciou, ouviu na infância. Então, os traumas, eles influenciam diretamente. Eles influenciam a maneira como nós pensamos, a maneira como nós sentimos, a maneira como nós agimos, e influencia também os nossos resultados. É por isso que eu preciso ter clareza. Eu preciso trazer à minha consciência os traumas que estão regendo a minha vida em todos os sentidos. Enquanto eu não tiver clareza, enquanto eu não tiver consciência, eu sempre continuarei agindo de maneira automática e simplesmente direi: esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito de ser. E um versículo muito interessante que eu sempre cito em todas as palestras que eu vou é Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Eu acredito que só haverá transformação em um ser humano se houver uma renovação de mentalidade. Se não houver renovação de mentalidade, não há transformação. E se não houver transformação, não tem como a pessoa experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, resumindo, os traumas, eles influenciam diretamente na maneira como pensamos, sentimos, reagimos, influencia também nos nossos resultados. Então, ele influencia na nossa vida diretamente. Os traumas realmente influenciam na nossa vida diretamente. É um assunto muito sério, né? Às vezes até pouco debatido por nós, mas a gente precisa tratar esses traumas. E eu quero perguntar aqui como tratar um trauma de infância, que acaba sendo repetido na educação dos filhos. Porque muitas das vezes a gente tem um trauma na nossa infância e a gente acaba repetindo esses traumas na educação dos nossos filhos, né? E muitas das vezes isso vai gerando, né, feridas que vai ficando antigas e a gente vai passando de geração a geração. Como você disse aí, a gente precisa de uma renovação na mente. E aí, como que a gente faz para tratar? Como tratar um trauma de infância que acaba sendo repetido dentro de casa por nós na educação dos nossos filhos? Eu volto a ressaltar novamente aquela frase: aquilo que não é percebido não tem como ser tratado. Eu só consigo tratar aquilo que eu tenho consciência. Entende? Então, se eu não trouxer à minha consciência aquilo que está regendo o meu comportamento, aquilo que está regendo a minha vida, de nada vai adiantar. Então, tudo parte do princípio da consciência. A partir do momento que a mulher ela tem consciência daquilo que tem regido a vida dela, na educação dos filhos, ela entra no processo de aceitação. Aceitar que ela precisa de ajuda. Aceitar que ela precisa tratar esses traumas, porque enquanto eles não forem tratados, simplesmente ela repetirá aquilo que um dia ela aprendeu, seja por meio do comportamento, seja por meio daquilo que ela ouviu. Então eu vou dar um exemplo para você, que eu vejo esse exemplo na prática. Quantas crianças nasceram num lar completamente disfuncional, onde presenciou agressões, onde presenciou o alcoolismo, e aquela criança, por ser uma criança, ela não conseguiu associar aquilo que era certo ou errado. O que acontece? Na fase adulta, ela simplesmente repete o mesmo erro do pai. Ela acha normal agredir mulheres. Aquela criança que se tornou adulta, ela acha normal, né? Estar num vício de um alcoolismo. Então, você entende que tudo parte do princípio da consciência? Então, a mulher ela precisa ter consciência dos padrões de comportamento que ela está repetindo. Porque se ela não tiver consciência, infelizmente, ela vai continuar repetindo o mesmo comportamento. Aí, a partir do momento que ela entra nesse processo de aceitação, ela precisa buscar uma ajuda terapêutica, uma ajuda com o psicólogo, para que ela possa ter o acompanhamento nesse processo.
Buscar ajuda é necessário, é importante, e a gente tem que entender que muitas das vezes esse ciclo para ser quebrado não é só uma ajuda material, como uma terapeuta, uma psicóloga, mas também a gente precisa levar o nosso pensamento para o lado de Deus, para o espiritual. Se eu fosse contar um pouquinho aqui da minha história, que a gente não tem tempo, né? Minha mãe veio de um ciclo assim. Meu avô bebia, minha avó bebia, meu avô morreu de cirrose, foi indo, foi indo. Minha mãe também viveu essa vida de vício, da ponto de eu e minhas irmãs ter que buscar ela caída, que bebia, mas o ciclo foi quebrado através do dia que nós aceitamos a Jesus. O ciclo foi quebrado. Então, esse ciclo foi quebrado, minhas irmãs, todas são evangélicas, servem ao Senhor, eu também, e eu creio que eu não vou passar esse ciclo para os meus filhos, né? Porque isso vem numa lembrança em mim que estava gerando em nós até um trauma, né? Por causa daquele ciclo que veio. E hoje a gente entende que quando a gente baseia tanto o material quanto o espiritual, trata o material e o espiritual, as coisas, elas se encaixam no lugar. E muitas das vezes a gente coloca o nosso valor, né? Não só no humano, mas também vê o nosso valor diante de Deus. Aí, às vezes, os traumas emocionais, eles alteram a nossa percepção que a mulher tem do próprio valor diante de Deus, né? E isso pode acontecer? Você acha que acontece? Que esse trauma emocional que vem, né, de tudo que a pessoa passa, ele pode alterar a nossa percepção do nosso valor como mulher diante do nosso Deus? Com certeza. Os traumas, eles podem distorcer a forma como a mulher se enxerga. Porque quando um trauma não é tratado, a identidade daquela mulher ela fica distorcida. Então, a identidade dela passa a ser definida pela dor, pela rejeição, pela traição, pela culpa. Então, com certeza sim, né? Os traumas, eles impedem da mulher enxergar o seu valor em Jesus. Né? Então, por isso que entra a questão da renovação de mentalidade, entra a questão do tratamento terapêutico, ou seja, unificar a busca em Deus junto com o tratamento terapêutico, para que esses traumas possam ser tratados de maneira que a mulher passe a enxergar o seu real valor. Porque, às vezes, a mulher, ela sabe a Bíblia toda. É verdade. A mulher sabe a Bíblia toda, mas mesmo sabendo a Bíblia toda, mesmo sabendo, né, sobre aquilo que Deus diz a respeito dela, ainda assim ela não consegue se enxergar uma mulher de valor. Aí é que está, né? Até anotei aqui, se enxergar uma mulher de valor. Você se enxergar como uma pessoa valorosa, que tem valor. Aí entra a questão da mentalidade de novo aqui, né? Que é uma parte que a gente tirou aqui sobre a mentalidade, porque muitas pessoas, muitas mulheres, elas se vitimizam, né? E qual é o primeiro passo, então, para uma mulher sair da mentalidade de vítima das circunstâncias e se tornar uma protagonista da sua própria vida? Ok. Para a mulher sair desse estado de vitimização, é necessário ela trazer a sua consciência, né, sobre os traumas, sobre tudo de negativo que possa estar regendo a vida dela. Então, a partir do momento que ela tem consciência, ela precisa se permitir entrar num processo de lapidação, de transformação. Às vezes, a mulher passa tanto tempo analisando os outros, analisando o marido, analisando os filhos e não consegue analisar a própria vida. Então, eu acredito que para a mulher sair desse estado de vitimização, ela precisa ter consciência daquilo que está regendo a vida dela, ela precisa tentar entender que ela precisa de ajuda e ela precisa se permitir passar por esse processo de renovação de mentalidade, porque só assim que ela vai conseguir ser transformada. Isso. E aí vem, né, muitas têm medo, se vitimiza, vem o medo, e esse medo trava o propósito de vida, né, da mulher. E aí a gente, já vamos indo para outro ponto aqui, né, sobre a mulher cristã e o autocuidado. A gente está tendo que fazer um resumo, gente, porque o assunto é muito grande, né? O assunto é muito bom, mas a gente vai voltar aqui para a gente falar com mais detalhes, né? Mas a mulher cristã que a gente está abordando é esse que é o nosso Jucast aqui, que é entre o altar e a vida real. Então, assim, a gente tem que bater um pouquinho nessa tecla, porque a gente
vive uma vida real, mas a gente também vive no altar de Deus. Eu sou do altar. Eu tenho 28 anos que eu estou no altar. Mas eu tenho uma vida real. Você também está no altar, mas tem uma vida real. Então, e a gente, nessa vida real, a gente como mulher cristã, né, muitas mulheres cristãs sente que priorizar a si mesma é egoísmo. Como que a gente pode diferenciar autocuidado de egoísmo para uma mulher que vive servindo ao próximo, para a gente que vive servindo, vive no altar, como a gente pode diferenciar aí o autocuidado do egoísmo? Então, o autocuidado, ele não é egoísmo, ele é responsabilidade consigo mesma e com os outros. O egoísmo já é diferente, né? A mulher, quando ela é egoísta, ela só pensa em si mesma, em si mesma, em seus próprios benefícios. Já o autocuidado não. O autocuidado, por trás dele, há a responsabilidade consigo mesma e com os outros. Como eu vou cuidar dos outros se eu não estou cuidando de mim mesma? Como eu posso querer ajudar o outro se eu não estou ajudando a mim mesma? Aí entra aquela questão do amor ao próximo, né? Que a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. Mas como é que eu vou amar o próximo se eu não estou tendo capacidade de amar a mim mesma? Meu Deus! Não faz sentido, né? Forte isso, hein, gente? Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Não faz Como sentido. que eu vou cuidar de alguém se eu não cuido de mim, né? É muito forte esse assunto que ela abordou aqui. Quando você cuida de você, você vai estar se amando e cuidando de outras pessoas. Você vai estar bem. Porque uma pessoa com a mente boa tem condição de cuidar. Exatamente. Porque hoje a gente, principalmente nós que somos do altar, nós temos doentes tentando curar outras pessoas, né? Pra nós aí, nós temos que entender. É muito sério isso. Eu tenho muito isso, eu sempre falo, não adianta, que a gente tem até um evento que é o Curadas pra Curar. Na verdade, eu tenho que me curar primeiro, para depois eu curar outras pessoas. Exatamente. Se eu vivo uma vida que eu tenho uma mentalidade emocional traumática, cheia de problemas, como é que eu vou estar no altar de Deus tratando de outras pessoas? Então você aí, cuide de você, cuide, porque se você estiver bem consigo mesmo, você vai conseguir cuidar de outras pessoas. E a gente... com isso aí a gente vai entender o seguinte, tem outra pergunta aqui, como você ensina, porque como você está entre o altar e a vida real do autocuidado, como você ensina nas suas palestras, na igreja, o equilíbrio entre fé, autocuidado e identidade feminina dentro do público cristão? Peraí. É um assunto, Deixa eu ver aqui. é um assunto aí, não pode traz a pensar câmera aí. pra mim aqui, não. É um assunto muito sei se eu sério, anotei gente. essa. Pra você que está aí no altar de Deus, Peraí. pra mim, né? Essa pergunta até é pra mim também, que estamos sempre no altar de Acho Deus. que eu não Tá na anotei essa. parte da mulher cristã e o autocuidado. É uma coisa aqui que você vai aprender agora e é muito importante. Como a gente ensina o equilíbrio entre a fé, o autocuidado e identidade feminina dentro do público cristão. Como que a gente pode fazer aí esse ensinamento? Porque a questão não é só falar de fé, não é só autocuidado, né? É identidade. Como que a gente aborda esse assunto aí? Eu acredito que tudo parte de nós entendermos que nós somos corpo, alma e espírito. Entende? Porque assim, de nada adianta eu cuidar da minha vida espiritual e negligenciar o meu corpo físico e a minha saúde mental. De nada adianta. É uma tricotomia, não tem como separar corpo da alma e do espírito. Então, quando eu entendo, né, que ao cuidar do meu corpo físico e da minha saúde mental, eu estou honrando a Deus. Então, muitas pessoas fazem a associação que honrar a Deus é simplesmente ir na igreja, jejuar, ter comunhão com os irmãos, mas não. Honrar a Deus implica também em você cuidar da sua saúde mental. Implica em você também cuidar do seu corpo físico. Então, eu procuro quebrar essa crença justamente fazendo com que eles entendam, né, que é uma tricotomia. Não tem como separar, não. Somos corpo, alma e espírito. Veio na minha mente uma coisa que agora, olha, os meus assessores que estão por aí falam para me falar pouco, mas a mente trabalha. Veio um texto da Bíblia aqui para mim,
não tô te pondo um aperto não, mas a gente pode bom que vai editar. Vai dar um tempinho aqui, ainda nós temos um tempinho. Vem um texto aqui que a gente entrou aqui, né, sobre corpo, alma e espírito, que é uma tricotomia. A gente não tem como separar, né, o corpo a gente fala assim, vamos tratar sobre a alimentação, a alma, o sentimento, né, e o espírito espiritual. Aí me veio um texto da Bíblia que quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, e a Bíblia fala que Jesus chega e Jesus com certeza não estava sozinho, porque sempre que eu falo sobre essa mensagem, Jesus quando ele vinha uma multidão com ele, os discípulos sempre estavam com Jesus. Aí vamos supor, automaticamente chega Jesus e os 12 discípulos. Aí a Bíblia diz que Marta estava fadigada, ela ficou fadigada nos seus afazeres, porque ela queria servir Jesus bem. Então, vamos traduzir assim, Jesus chegou, ela quis cuidar de Jesus, porque Jesus estava vindo de caminho, estava cansado da viagem. Então ela começou a cuidar do corpo. Tá ali, vinha com comida, vinha com isso e tal. Mas ela ficou fadigada. E a Bíblia diz que Maria já sentou nos pés de Jesus. Faltou um equilíbrio nesse texto, Exatamente. né? Faltou um equilíbrio entre as duas aí. Porque quando eu prego, não é nem só Marta e nem só Maria, é equilíbrio. Né? Porque eles falam que Marta é serviço e Maria é adoração, é o espiritual. Mas tem que ter um equilíbrio. Porque teve um desequilíbrio ali dentro. Marta poderia ter servido um pouco e sentado um pouco para cuidar do espiritual. E Maria poderia ter recebido um pouquinho da palavra e ido ajudar a irmã. Porque um conjunto, né? Jesus precisava comer, porque Jesus estava cansado da viagem. Então, Jesus precisava comer, Jesus precisava beber. Marta não está errada, porque o material é necessário. O autocuidado, cuidar de Cristo, cuidar das coisas, pôr a comida na mesa, é o autocuidado. Precisa. Mas a gente também precisa do espiritual. Então, é isso aí que no texto, você não acha que dentro desse texto não dá para pregar aqui, mas não faltou um certo equilíbrio? Exatamente. Se nós formos considerar, nenhuma das duas estavam erradas. Nenhuma das duas estava Maria errada. estava certíssima ao estar aos pés de Jesus. Assim também como Marta estava certíssima ao querer oferecer para Jesus o melhor. Mas entra o que a Ju disse, faltava um ponto de equilíbrio. E o que a gente percebe é justamente isso. Essa falta de equilíbrio, às vezes no cuidado físico, às vezes no cuidado emocional e às vezes no cuidado espiritual. Por quê? Porque tem pessoas que cuidam demais do espiritual, ficam 24 por 48, não estou fazendo apologia aqui que nós não devemos congregar, precisamos sim congregar, precisamos jejuar, precisamos ler a Bíblia, precisamos ter comunhão com Deus, precisamos disso tudo para alimentar o nosso espiritual, mas precisa de um ponto de equilíbrio. Eu estou na terra, né? Eu vim de uma família onde eu presenciei e ouvi, né? E isso gerou traumas em mim. Eu preciso ter clareza que eu tenho uma saúde mental para cuidar. Eu preciso ter clareza que eu estou no corpo físico, eu preciso ter uma alimentação saudável. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer exercício físico. E isso aconteceu comigo. Teve uma época da minha vida que, se for considerar espiritualmente falando, eu estava pregando, né? Estava atendendo várias agendas, estava orando, jejuando, estava ótima espiritualmente. Não que eu não esteja, né, irmãos? E aí, o que acontece? Eu estava passando por uma situação complicada na minha vida, muito complicada. Então, eu comecei a ter sintomas no corpo, que a gente chama de doenças psicossomáticas. Eu comecei a ter palpitações no coração, minha cabeça doía muito forte, apareceu manchas roxas no meu corpo. E aí eu fui no clínico geral, ele passou vários exames, fiz uns exames e retornei a ele. E olha a pergunta que ele me fez. Você está passando por algum problema, né, psicológico? Eu falei, sim, estou. Ele falou, pois é, você não tem absolutamente nada no seu corpo físico. Procura um psicólogo para tratar a sua saúde mental. Procurei um psicólogo. Foi a conta de eu procurar um psicólogo para tratar as questões, né, de saúde mental, que todos os sintomas no meu corpo físico sumiram. Entende? Então, é um equilíbrio, não tem como separar. De nada adianta, gente, eu cuidar demais da minha vida espiritual e negligenciar a minha saúde mental. Por quê? Porque a falta de cuidado com a saúde mental é um impeditivo para eu ter conexão com Deus.
É um impeditivo, entende? E isso é um assunto muito polêmico que a pessoa tem que entender, né? Cada um próprio. No meu caso, eu entendi isso. Hoje muitas pessoas me questionam, porque, por exemplo, hoje eu ministro, né? Eu prego mais só sexta, sábado e domingo. Tem muitos pregadores aí, pessoas que são do altar, que é entre o altar e a vida real, estão perdendo sua casa, seus filhos estão perdendo seus casamentos, porque não tem equilíbrio. Acha que é só igreja, acha que é só altar, viaja, fica 20, 30 dias fora, não cuida da esposa, ou a esposa, no caso eu, não cuida da casa, não cuida dos filhos. E eu também, como você disse que passou, eu passei por um processo assim. Foi quando eu, num dia de semana, hoje eu não prego de segunda a quinta, a não ser um caso extremo. Tem pessoas que me questionam, mas minha agenda reduziu, mas eu tô com a minha casa estável, minha casa bem. Pois aconteceu um fato comigo, pra gente fechar aqui, né, no que você falou sobre equilíbrio, que eu saí, peguei minha filha na escola, sem banho, coloquei dentro do carro, já fui pra uma agenda em Betim, porque o trânsito é ruim, ela saiu 5h20, aí chegou lá na porta da igreja, eu fui pentear o cabelo dela e vestir roupa nela no carro, e quando a gente saiu, chegando em casa já quase 11 e pouca da noite, que ela foi tomar banho, foi fazer o seu dever de casa, e o Espírito Santo cobrou isso de mim. Eu falo que foi o Espírito Santo, e me cobrou isso, porque eu tava ali tentando fazer ela fazer o para casa, quase meia-noite, ela tava cansada, e eu falei assim, eu vou acabar perdendo a minha filha, eu vou ganhar o mundo inteiro e vou perder a minha casa, porque eu tô tirando minha filha da escola, cansada, sem comer, para poder ir pregar. E isso não tem como. Eu tô assim, causando até na minha filha um desequilíbrio, porque ela estava cansada e tinha que levantar no outro dia cedo. E aí eu falei, não, então a partir de hoje eu vou de segunda a quinta-feira, eu não saio, porque eu busco meus filhos na escola. É um equilíbrio, eu tenho casa, eu preciso do autocuidado da minha casa, eu preciso cuidar de mim, eu preciso de um tempo, porque tem pessoas que acham que é só altar. Não, você tem uma chamada, só altar. Exatamente. Não é, é o equilíbrio, é o que a gente abordou aqui, né? É o equilíbrio, é a fé, é a saúde emocional, isso tudo conta. Você cuidar da sua casa, da sua família, você não está negligenciando o altar de Deus. Então coloque isso na sua vida, a gente fechando aqui com esse assunto. Depois você entra lá, estuda um pouquinho sobre este texto, né? Sobre o equilíbrio, sobre Marta, sobre Maria. Jesus precisava do cuidado, precisava de comer, precisava de beber, e Marta tá ali servindo, mas faltou um equilíbrio. E para fechar, eu sempre, quando eu ministro nesse texto, eu falo que gente vai falar assim, mas Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte. Sim, ela escolheu a melhor parte. Escolha. Quem vai escolher sou eu. Quem vai escolher é você. E Jesus falou assim, e isso não lhe será tirado. Eu não vou tirar dela a escolha. Ela que escolheu. Ela escolheu, é melhor adorar a Deus do que limpar uma casa? É a melhor parte. Só que a gente tem que entender que precisa de ter um equilíbrio. Nem sempre é a melhor parte, só que a gente tem que fazer. Né? A gente também faz as outras partes que não é melhor, que não é aquela escolha de prioridade que a gente fala, não, eu vou deixar de adorar a Deus para fazer, mas eu preciso fazer ela também. Ela faz parte da minha vida também. E Jesus falou, ela escolheu a melhor parte. Quando Jesus fala escolheu a melhor parte, ele está dizendo aqui, há uma parte, há duas partes. Se fala de parte, é como se eu pegasse isso aqui e dividisse. Quer dizer, tem duas partes aqui. E as duas são necessárias. Você pode escolher a melhor, mas a outra também precisa. Precisa de Marta. Então, precisa de Marta, precisa de Maria, precisa do quê? Do equilíbrio. Então, a gente fecha aqui, né, falando sobre isso, sobre equilíbrio. E eu vou deixar aqui agora com você, para você dar um conselho aí, né, para as nossas mulheres, então, conselho para nós, para mim, para os homens também, principalmente para nós que estamos no altar de Deus todos os dias, porque que é entre o altar e a vida real. Exatamente. Então, para você, né, que vai ver esse vídeo, eu quero que você veja esse vídeo tendo a consciência de que você é corpo, alma e espírito. Lembre-se que o seu espiritual você vai cuidar congregando, jejuando, tendo comunhão com os irmãos, né? Mas lembre-se que o seu emocional ele precisa ser tratado também. Então, procure ajuda. Se você sente que há traumas a ser tratados, se você enxerga que há muitos padrões, procure ajuda de um psicólogo, um terapeuta. Entenda que honrar a Deus não significa simplesmente em ir na igreja. Ir na igreja você também está honrando a Deus. Congregando você está honrando a Deus. Tendo comunhão com Deus você está honrando a Ele. Mas lembre-se que ao cuidar da sua saúde mental, você está honrando a Deus.
cuidar do seu corpo físico, você também está honrando a Deus, porque como a palavra de Deus diz, nós somos o templo do Espírito Santo. E lembre-se também que cuidar da sua família, você está honrando a Deus. Então, quando eu arrumo a minha casa, quando eu faço uma janta para o meu marido, para as mães que têm filho, quando você cuida dos seus filhos, você está honrando a Deus. Então, eu deixo isso para vocês. Tudo parte a partir do princípio da consciência. E a renovação de mentalidade nós buscamos em Deus, com a ajuda do Espírito Santo, mas também com a ajuda de um tratamento terapêutico. É possível, sim, você renovar a sua mentalidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. É só agradecer, não tenho mais nada a falar. Depois desse conselho aí, nada a falar, só orar ao Senhor e agradecer pela sua vida, pela sua casa. Deus abençoe. Amém. E pelo esse ministério lindo aí. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, nós louvamos ao Senhor por este momento aqui que nós passamos nessa mesa. Nós glorificamos a Ti por cada um, Senhor, que está envolvido neste projeto. Continua abençoando, repreendendo toda retaliação, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Meu Deus, que essa palavra, Senhor, que este conselho, que o que foi analisado, discutido aqui, Senhor, possa alcançar vidas, possa alcançar corações. E cada pessoa que fazer parte, Pai, que ouvir, que entrar, Senhor, que compartilhar seja abençoado e que vidas venham ser mudadas através dessa palavra. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.